Graça e a paz, queridos. Vamos ler a palavra bendita de Deus no segundo livro de Lucas, o livro de Atos, capítulo 2. Eu quero ler apenas um versículo, parte dele. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oremos. Nosso bendito e poderoso Pai, Senhor, Redentor, Salvador, Deus das alianças, permita por tua graça e pelo poder do teu divino Espírito executor da nova aliança, CEO deste pacto bendito e gracioso, que possamos ser instrumentos para transformações, libertação e graça, e que possamos ministrar na dependência do Espírito e total fé no bendito Salvador e Senhor da Igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Permita que nossos corações, nossos ouvidos e entendimento ouçam a palavra como semente de vida, para transformar e para salvar. Obrigado, Deus eterno. Eu queria falar sobre a absoluta necessidade do enchimento do Espírito Santo. Esse texto que li descreve a experimentação da promessa dita por Jesus no final do livro de Lucas, de que a igreja seria revestida do poder celestial. O resultado desse bendito, poderoso, estrondoso batismo foi a plenitude, o enchimento do Espírito Santo. Agora note bem, quando a Bíblia fala dessa experiência notável que a igreja, agora, dentro da estrutura experimental da nova aliança, experimentava, não quer dizer que não havia uma experiência e uma relação anterior com o Espírito Santo. Não, longe disso. Mas que agora o Espírito, ele se derramava, ele agia, ele atuava sobre o povo de Deus de uma forma poderosa, de uma forma diferente. Essa experiência com o Espírito Santo, de enchimento, de plenitude, ela caracterizava o início da nova era redimida, a Olam Rabá. Os últimos dias agora surgiam notoriamente com a presença, com o fenômeno do enchimento do Espírito e do batismo com o Espírito Santo. Note bem, a necessidade do enchimento do Espírito Santo como uma experiência contínua é absolutamente impositiva. De fato, não há como fazer nenhum tipo de altercação a essa
verdade assertiva, da necessidade da presença, da experiência com o enchimento do Espírito Santo. Bem, quando nós falamos do enchimento do Espírito Santo, da plenitude com o Espírito, nós estamos dizendo que essa é uma experiência que reveste o crente, o discípulo, da presença controladora do Espírito Santo em sua vida. O que quero dizer quando eu falo do enchimento do Espírito é que ele é uma consequência do batismo com o Espírito na vida do discípulo. E essa intervenção e essa ingerência do Espírito altera seu existir de um modo global, integral, relacional. Note isso. Por conta do enchimento da plenitude, os seus pensamentos, reações, sentimentos e relacionamentos são matricialmente modificados e ajustados poderosamente ao padrão do reino, aos valores do reino. Eu lembro que o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, quando escreveu um livro muito interessante sobre ser cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que estar cheio do Espírito Santo está debaixo do seu controle, de sua influência. Evidentemente que uma atuação e relação dessa maneira, ela tem o condão de afetar de modo invulgar toda a vida daquele que está cheio do Espírito Santo. Na verdade, independentemente de significados de entendimento, fato é que Paulo queria sim transmitir a respeito da vida cheia do Espírito, que ela afeta o modo como vivemos. Não apenas nos capacita, como fica explícito e notório no livro de Atos, mas que ao plus de realmente modificar e alterar toda a nossa vida, todo o nosso viver. Pensando nisso, então, eu quero destacar algumas coisas importantes como desdobramentos dessa necessidade, como disse, absoluta do enchimento do Espírito Santo. Então, primeiro nós podemos afirmar que a plenitude do Espírito interfere e redefine radicalmente nossa existência. Estar cheio, pleron, do Espírito é experimentar um nível de viver absolutamente transcendental. É entrar no universo do novo ser, da nova vida em Jesus. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 7, descreve um pouco disso, e ele diz, versículo 7, Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Note que há uma conexão, há uma interação, há uma fusão entre receber o poder e ser testemunha. Ou seja, o poder que o Espírito Santo deságua como se fosse uma enchente dentro do nosso ser,
das nossas emoções, pensamentos, no nosso próprio desejo, tem a direção, tem o propósito, a relação, a relação de ser, em transformar nossas vidas de modo tão poderoso que de fato nos tornamos testemunhas, mártires do Senhor. Pessoas que explicitam e evidenciam a presença e o agir e a própria experiência de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de fato, a concreção desse profundo revestimento espiritual prometido por Jesus. Ela se deu, no texto que vimos, de alguns dias depois, e foi algo tremendamente extraordinário, que modificou definitivamente aquele grupo de discípulos temerosos. Note bem, se você ler o final do livro de Lucas e o início do livro de Atos, você vai ver que eles estavam extremamente intimidados. Parecia que um grande estupor tinha acometido todos os discípulos, estavam tímidos, trancados com medo dos líderes religiosos, do Sinedrine, e eles estavam ali absolutamente acovardados até a experiência do batismo com o Espírito Santo e o enchimento do Espírito. A partir dali, vemos novos discípulos inflamados pelo fogo divino, totalmente saturados da mente, do coração, do Espírito, fazendo algo tremendo, poderoso, transformando da essência até o comportamento aqueles discípulos intimidados. O Warren Wiersbe, no seu comentário, disse que ao encher a pessoa, o Espírito lhe dá poder para testemunhar e servir. São duas expressões que caracterizam transformação. Porque é impossível ser testemunha de Jesus sem ser efetivamente mudado, transformado, transmudado pelo Espírito dentro do nosso ser mais profundo, lá na casa máter, nas regiões mais submersas de nossa existência. Ali o Espírito penetra com poder e faz, a partir da sua direção efetiva, a partir da sua condução divina, uma profunda mudança. Uma profunda mudança. Mas uma segunda coisa importante, quando a gente pensa na absoluta necessidade do enchimento do Espírito Santo, é que esse enchimento é capital para nos dar direção e autoridade. Note bem, voltando à experiência transicional dos discípulos, de discípulos lenientes, discípulos trôpegos moral e espiritualmente, para agora discípulos encorajados, inflamados, cheios de zelo espiritual pelo Senhor, missionais. Mas notem que a conjuntura era absolutamente desencorajadora. Era necessário que o Espírito viesse com esse poder, com essa autoridade, para de fato mover, para de fato
inflamar aqueles discípulos para que eles pudessem cumprir o mandato da igreja para fazer missão, para serem evangelho ambulante, para estarem anunciando, proclamando o querigma de que Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Eu posso notar bem essa característica, esse recorte tão poderoso de que o Espírito dá autoridade e direção em momentos cruciais, onde somos desafiados a suplantar uma narrativa que tenta encolher, obstruir o poder de influência do Evangelho. Atos capítulo 4, vemos claramente isso, a partir do versículo 39. E diz assim a palavra: agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios, plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. É isso que o enchimento do Espírito faz. O enchimento do Espírito molda o ambiente para que suscite uma atmosfera de milagres, para que surja um ambiente para a manifestação plena da autoridade de Deus na vida do seu povo. Eles agora não estavam mais pensando no conteúdo e na natureza das ameaças que sofreram. Havia agora uma atuação divina que fazia com que suas bocas se abrissem para proclamar o Evangelho, para falar com toda intrepidez, apesar das conjunturas e desdobramentos que aquilo pudesse ocorrer e ocasionar. Agora eles estavam cheios, pregando com toda a intrepidez, ou seja, com toda a coragem rasgada, a palavra de Deus. Então o Espírito dá compromisso com a palavra. O Espírito contribui com essa missão, realizando curas e sinais e maravilhas. Todos eles são secundários do ponto de vista do revestimento que o servo de Deus recebe para enfrentar as ameaças. A capacitação que eles recebem para proclamar com unção, com autoridade divina e celestial, a bendita e gloriosa palavra que muda o coração humano. Dentro dos seus limites mais profundos, e lá, nas questões de fundo mais essenciais e significativas. Note que o próprio Jesus necessitou desse enchimento do Espírito para fazer força contra as artimanhas sutis de Satanás em seu momento de provação. Veja lá Lucas capítulo 4, versículo 1 e 13, é uma boa ilustração para o que eu estou falando. Agora notem que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? Mas recebeu o Espírito Santo no Jordão. E ficou cheio do Espírito Santo e foi para o deserto. É interessante que o deserto Jesus não foi levado para a prova pelo demônio, por Satanás. Satanás lá empreendeu sua tarefa de tentador. Mas quem levou Jesus até lá foi o Espírito Santo. Foi o Espírito que levou Jesus para
O deserto. O reverendo Hernandes disse que o deserto é a agenda de Deus, né? A agenda de Deus para as nossas vidas e ministério. E é verdade. De fato, Deus controla todas as coisas. De fato, o Senhor continua dirigindo o seu povo. Nós cremos no Deus soberano. Nós cremos no Evangelho da graça, que é a graça de Deus para pecadores, restituindo, redefinindo, transformando, fazendo nascer dos céus. Por isso é absolutamente necessária o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas, de modo linear. Não apenas uma única vez, mas precisamos constantemente dessa experiência poderosa com o Espírito Santo. Terceira coisa importante que eu quero dizer sobre o enchimento do Espírito Santo e a sua absoluta necessidade é de que a partir que esse enchimento do Espírito Santo é decisivo para que possamos viver uma existência marcada pela sabedoria espiritual, pela sabedoria celestial que consegue nos conduzir de modo acertado e assertivo na vida. Eu digo que é essa atuação do Espírito Santo que nos leva a vivenciar a inteligência emocional, a conduzir de modo adequado nossos sentimentos e emoções em momentos muito cruciais, em momentos difíceis, em momentos decisivos. Precisamos da direção do Espírito, do guiar do Espírito, da plenitude do Espírito em nossa vida, para que possamos viver uma vida que seja uma antecipação da Jerusalém aqui agora, da nova Jerusalém aqui agora. Que seja uma experiência que nos capacite a viver a realidade do reino em nossas relações horizontais. Que permite que consigamos viver a mente divina e o coração de Deus em nossos relacionamentos. Que permite que consigamos controlar e fazer e de fato restringir nosso desejo e ainda os resquícios do velho homem em nós. A nossa natureza caída ainda, necessitando de controle contínuo. Que sem o Espírito não teremos. E fatalmente iremos experimentar um fracasso retumbante. Paulo vai falar um pouco sobre como o enchimento do Espírito cria um novo âmbito de existir, de existência, que caracteriza a comunidade espiritual de Jesus como de fato uma comunidade singular e extremamente fascinante e atrativa. A igreja só pode ser fascinante e atrativa quando ela está debaixo da experiência da plenitude do Espírito Santo. Vamos ler. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam como isso, na verdade, sublinha um genre de vie, um jeito de ser diferente? Perceberam como isso caracteriza o que seria o novo ser em Cristo, o novo homem, criado em santidade, debaixo do poder do Espírito e agora habilitado para manifestar os valores e o poder do reino? É isso aqui. Uma vida
marcada fortemente pela adoração, vida adorativa. Não mais apenas isso, uma vida grata, que é um grande desafio em um mundo tão distópico, em um mundo tão profundamente prejudicial, perverso, em uma realidade extremamente desafiadora. Você viver uma vida de gratidão é efetivamente uma bênção de Deus. É algo poderoso, transcendente, transcendental. Eu lembro que agora, recentemente, eu estava lendo um comentário que um pastor estava fazendo, um reverendo fazendo sobre o final da morte do reverendo Sebastião Guimarães Filho. Ele foi meu tutor quando eu iniciei o ministério. E ele falando que nos últimos dias, quase que nos 3 dias antes dele morrer, ele em visita ao reverendo, perguntando sobre como ele estava e tal, já estava se aproximando da sua partida, falando em 2015, e ele disse, chorando, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Imagine que ele estava ali totalmente devastado fisicamente pelo câncer no estômago, que causou muitas dores, muito sofrimento físico, mas ele, naquele momento, ele ainda conseguia enxergar e conseguir falar isso. Isso é vida grata. Não havia nenhuma revolta, ressentimento, angústia, mas só a espera de ver o Salvador. Você entende isso? Quem faz isso é o Espírito, nenhum princípio, nenhuma filosofia Matt Furnace, nada disso vai mudar realmente, vai alterar a mentalidade para que o indivíduo viva isso de um modo inerente, intrínseco. Isso não está intrínseco em nós. Nós somos tendentes a murmurar sim, a reclamar, a sermos ressentidos. Mas quando o Espírito faz esta obra, esse cultivo, que Paulo vai chamar de fruto do Espírito, carpo, fruto, singular, com todas as suas manifestações, efetivamente nós conseguimos viver essa vida de gratidão e adoração. E aí Paulo diz que ainda é a partir da experiência com a plenitude do Espírito Santo que nós podemos conseguir nos sujeitar uns aos outros, só debaixo do controle absoluto do Espírito sobre nós conseguimos ter humildade suficiente de ver o outro maior do que nós, que de fato conseguimos sujeitarmos uns aos outros e se virmos uns aos outros como o Senhor espera que a sua igreja então viva, nessa profunda harmonia intersubjetiva, aonde a crise é suplantada pelo amor e graça e humildade e os frutos e virtudes do Espírito. Não há como viver isso sem a experiência com o Espírito Santo. Impossível. Impossível isso. Precisamos sim experimentar uma nova vida. O resultado de, como disse Ezequiel 36, 27 a 28, isso é resultado de um novo coração que agora pode nos fazer pensar os valores do reino e que faz com que sigamos a vontade do Senhor, o Espírito pulsando poderosamente dentro de nós, nos fazendo buscar e obedecer o Senhor e viver para a sua glória. Essa é a resposta e a solução de Deus radical, que é a circuncisão do coração.
que é de fato a resposta de Deus para a profunda crise e condição do pecado e da pecaminosidade dentro do coração humano. É o transplante espiritual que o Espírito faz, e a partir dele, então, vivemos uma vida de direção absoluta do Espírito, que é o resultado desse enchimento do Espírito, que é o enchimento do Espírito como resultado dessa atuação de Deus. Então eu queria, de fato, encerrar estabelecendo que é dessa forma que essa plenitude que o Espírito realiza em nós, que consiste teologicamente de um controle efetivo e sistemático da nossa vida, que isso é algo absolutamente necessário. Que o que até esse momento queremos dizer é exatamente essa impositividade dessa experiência. Precisamos buscá-la com muito zelo, com muito compromisso, com oração, jejum, busca para que o Senhor nos deixe pleno da sua presença. E que possamos experimentar essa verdade poderosa. Queria lhe perguntar: você tem certeza que tem experimentado essa dimensão do Espírito em sua vida? Que tem afetado seu modo de ser de modo holístico, de modo integral? Você tem, de fato, experimentado dessa atuação profunda e pessoal do Espírito dentro de você, controlando sua vida? Lhe dando intrepidez, coragem para não apenas pregar o Evangelho, mas ver a sua efetividade na vida das pessoas? Você tem experimentado essa profunda atuação, singular atuação do Espírito, de tal maneira que o torne uma testemunha experimental, concreta, nas manifestações do viver espiritual? Pois se você tem dúvidas sobre isso, ou você não está experimentando, o momento é esse agora, de ter uma conversa séria com o Senhor. E de buscar essa plenitude, essa experiência de modo efetivo em sua vida. Tome a decisão. Não viva na média, mas viva uma vida exponencial e transcendental, que o Espírito pode lhe dar. Oremos. Nosso Deus eterno, Pai glorioso, que o Senhor nos encha com a Tua graça poderosa e que possamos, Senhor, vivenciar uma experiência profunda com Teu Espírito, mais e mais do Senhor, experimentando mais e mais do Teu poder, da Tua graça poderosamente em nós. Deus eterno, abençoe nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor e a misericórdia de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e até o seu retorno.